Graça e paz, povo do avivamento. Graça e paz, igreja do avivamento. Graça e paz, fruto fiel do avivamento. Uma coisa que eu notei aqui é que se fizer uma faísquinha, pega fogo mesmo, né? Glória a Deus. Outra coisa que eu notei aqui é que, agora que eu vou ministrar, apareceu um relógio ali na televisão. Ai, estou muito feliz, viu? Pastor Kleber, esposa, que bênção poder estar aqui, que bênção poder estar compartilhando com os irmãos esse momento tão especial para a igreja, como também para cada um de nós que estamos aqui na presença do Senhor. Não tenho dúvida que Deus separou esse momento para de fato liberar um novo tempo sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre tudo que você é, aquilo que você será, aquilo que você tem e aquilo que você terá. Posso ouvir um amém aí? E também poder estar aqui com os irmãos, né, como o pastor Kleber falou, há uns anos atrás nós nos conhecemos através do nosso querido pastor Douglas, um amigo querido em comum que nós temos, muito amado, uma referência, e enfim, que bênção poder estar aqui, pastor, que bênção poder servir vocês. Hoje eu estou aqui junto com um amigo do coração, que é Paulo Camilo, está aqui hoje junto comigo, vai estar ministrando também, aqui nesse momento da palavra, vai estar ministrando também um louvor, e nós temos uma caminhada junto aí de 15 anos já, né, e hoje eu vejo muitas promessas do Senhor se cumprindo na vida dele, que nós falávamos quando a gente era assim bem, tínhamos chegado da igreja, né? E tantas coisas Deus cumprindo na vida dele, levando ele também em tantos lugares, como também assim, a gente junto desfrutando de promessas que Deus tem realizado na minha vida. Estou feliz também de ver a missionária de uma forma, né, tão de Deus, né? Porque um dia a gente se conheceu lá em Águas de Lindóia, a igreja inclusive que eu sou pastor, lá na cidade de Águas de Lindóia, né? A minha esposa, a apóstola Fabiana, sou pai de 2 filhas lindas, a Sara de 5 anos, a Alice de 5 meses, e a apóstola, ela só não está aqui, porque nesse mesmo momento, está tendo aniversário dos meus sogros, né? Sogro e sogra, nós passamos a manhã juntos, né, na administração, saímos da nossa reunião, era 2h da tarde, e eu tenho certeza que vai haver uma próxima oportunidade aqui, e ela vai estar com certeza, então eu trago aqui um abraço também dela, amém, queridos? E eu quero ministrar justamente uma palavra que fala muito com o que eu e você vivemos, com que nós estamos sempre dentro do convívio familiar. O trabalho é um lugar que se move por pessoas que vivem em família. Talvez você pode fazer uma análise que existem famílias e que existem famílias. Mas mesmo assim, havendo diferença, né, entre famílias e famílias, todos vivemos em família. Se uma família ela tem alcançado uma transformação, uma graça e um poder de Deus, mas ao mesmo tempo outra família ela vive em alguns desafios diários e algumas buscas intensas por manifestações de Deus, seja como for, vivemos em família. Mas eu quero que você levante a tua mão direita, porque eu vim aqui nessa noite para profetizar. Eu quero declarar que chegou um novo tempo sobre a tua casa, chegou um novo céu sobre o teu lar,
chegou um novo céu sobre o teu casamento, e eu quero declarar que começa a partir de agora. Enquanto eu estava ali, Deus estava ministrando no meu coração, que Deus está ativando um novo tempo sobre os teus filhos, sobre o teu marido, sobre a tua esposa. Se prepara, porque você vai ver avivamento dentro da tua casa. Só quem recebe faz alguma coisa na presença de Deus aí. E diga aleluia! Eu quero começar ministrando em uma parte da Bíblia que é bem difícil de achar, Gênesis capítulo de número 1. Como diz o nosso apóstolo René, logo depois da capa preta, da capa rosa, como for assim, ou então quando você ligar seu celular, é o primeiro que aparece ali, Gênesis. Olha para quem está do seu lado e diga: chegou o começo agora na sua vida. Porque Gênesis significa começo. Antes de eu começar a ministrar, quem está aqui pela primeira vez? Levanta sua mão. Está aqui pela primeira vez? Tem alguém aqui que está pela primeira vez? A irmã? Faz festa aí, gente. Irmã, você está preparada a partir de agora para começar a ver com os teus olhos um novo céu dentro da tua casa, em nome de Jesus. Chegou aqui querendo desistir de tudo, mas eu quero te dizer uma coisa: é até onde a tua força alcançava, agora vai ser a força de Deus. Amém? Amém? Quem está aqui há um ano, faz um ano que eu estou aqui na igreja, levanta sua mão. Quem está aqui faz 5 anos na igreja? Só quem está aqui faz 5 anos. Quem está aqui na igreja faz 10 anos? Quem nasceu aqui na igreja? Glória a Deus. Gênesis capítulo de número 1. A palavra de Deus diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Vamos repetir isso aí junto comigo? Vamos lá? No princípio criou Deus os céus e a terra. Até aí. Repara que a palavra de Deus, ela é tão forte, e a revelação de Deus é tão poderosa, que o primeiro entendimento que as pessoas têm é: no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas aqui não fala de no começo criou Deus os céus e a terra. Não se revela exatamente, olha, no começo, lá atrás. Aqui Deus não está falando de tempo, Deus não está falando de início, Deus está falando de base, de estrutura. Deus criou os céus e a terra em cima de um princípio, com princípios, com base, com estrutura. Deus criou os céus e a terra. Deus não foi lá e, vamos começar. Não, antes de Deus criar os céus e a terra, Deus já havia estabelecido princípios. Quem está aí, diga amém. E continua dizendo: a terra era sem forma, vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ou seja, antes de que tudo que na terra existe, o Espírito de Deus ele pairava por sobre a terra. Sabe, é como você olhar para o nada e começar a enxergar: aqui eu vou fazer isso, aqui vai ser assim, aqui será dessa maneira, aqui será, sabe, olha, aqui vai ser o oceano, aqui vai ser as terras, aqui vai ser a igreja Águas lá da Moca, e que eu vou fazer habitar ali famílias que vão provar a glória, sabe, aquela glória poderosa mesmo, né? E disse Deus: haja luz, houve luz. Viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e trevas noite, e houve tarde, manhã. Esse foi o primeiro dia. Vamos lá no verso de número 12.
A terra produziu ervas que davam semente conforme a sua espécie, de árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. E houve tarde e manhã, e esse foi o terceiro dia. Diga aí, terceiro dia. Ok. Verso número 16. Fez os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os pôs no firmamento do céu para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, para fazer separação entre luz, diga luz, e as trevas, diga trevas. E viu Deus que isso era bom. Diga, é bom. Agora vamos lá. Verso de número 26. Então disse Deus, quem disse? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Assim Deus criou o homem a imagem de Deus como macho e fêmea os criou, ok? Deus abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre todas as aves dos céus e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Queridos, nós vemos que em nenhum momento Deus pulou etapa. A gente vê que Deus primeiro ele estabeleceu um princípio, e depois de Deus ter estabelecido um princípio, Deus ele começa então a criar tudo o que existe na terra e o que está sobre a terra. Nós vemos que antes de Deus criar o peixe, Deus criou a água, né? Antes de Deus criar o sol, a lua e as estrelas, Deus já havia estabelecido a expansão, que é o céu. Então nós notamos que passo a passo Deus criou a terra e tudo que nela existe. E vem a palavra de Deus dizendo que Deus foi lá e criou o homem. Diga, Deus criou o homem. Eu quero te dizer que o homem ele é a criação de Deus, e até então tudo que Deus havia criado, Deus falou que era bom. Mas uma coisa para Deus não era bom, que o homem andasse só. Foi quando Deus ele criou a mulher. Mas olha lá o que diz a palavra de Deus, capítulo 2, verso de número 15. Antes de Deus criar o homem, está escrito, a mulher quer dizer, o Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Ou seja, antes de Deus criar a mulher, antes de Deus preparar uma mulher, Deus já chegou e falou para o homem: olha, você vai ter que trabalhar. Irmão, sabe por quê? É um absurdo hoje pessoas achar que dá para casar sem trabalhar. É um absurdo hoje as pessoas acharem que conseguem casar, sonhar com um casamento lindo, de pétalas caindo por cima até o altar, e aquela coisa maravilhosa, mas sem antes haver uma estrutura, sem antes haver um trabalho estável, né? É uma coisa assim que, sabe, nós não podemos jamais permitir que a gente venha a se aventurar, de fazer uma aventura até chegar no altar. Não, antes existem princípios a serem seguidos. Levanta sua mão aí, homem. Eu quero declarar que em nome do Senhor Jesus,
Onde você colocar as suas mãos, haverá o favor dobrado de Deus na sua vida e através da tua vida. Deus vai te honrar com um trabalho que vai trazer sustento na tua casa, sustento diário, como também a abundância, em o nome do Senhor Jesus. Quero declarar que os jovens que estão aqui, vocês não vão só fazer faculdades, mas vocês vão fazer doutorado, vocês vão fazer pós-graduação, e até você chegar no altar, grandes obras Deus já vai ter feito. E você que está aqui, meu querido, eu quero declarar que até dia 31 de dezembro, você vai estar irreconhecível na empresa onde você trabalha, porque aquele que Deus criou para cuidar do jardim que Ele criou, lavrar a terra, nenhum trabalho das tuas mãos será em vão, em nome de Jesus. Aleluia. Então veja bem, ei, quem aqui gosta de trabalhar e não haver recompensa? Ninguém. Mas ao mesmo tempo, quem que pode exigir uma recompensa sem antes ter trabalho, sem antes ter esforço, dedicação, iniciativa? Eu quero aqui falar uma coisa, mas você vai receber como uma verdade que vai te libertar de uma mania que você está, de esperar as coisas cair do céu. A partir de hoje Deus traz um espírito de ousadia sobre a sua vida, e você vai ter uma iniciativa, você vai ter iniciativa. Deus vai te dar ideias, Deus vai te dar projetos, dentro da empresa onde você trabalha, e não importa qual seja o cargo, a função, o escalão onde você está, mas eu quero te dizer uma coisa, aquele lá do alto, que a palavra dele não falha, não volta vazia. Eu quero declarar que através da sua iniciativa, Deus vai começar a agir no sobrenatural, em nome de Jesus. Amém? E aí continua dizendo: o Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Aí ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim você vai comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comerdes, certamente. Então veja que o próprio Deus, Ele fala para Adão: olha, dessa árvore, você não se alimente dela, porque se você comer desse fruto, você vai morrer. O próprio Deus falando com Adão, o próprio Deus audivelmente falando com Adão. E conforme está escrito na palavra, nós notamos que Deus, Ele ordenou para que Adão não comesse, e ali então se tornou um princípio. Agora, vamos lá ver como que Deus criou a mulher. Disse o Senhor Deus, verso número 18, capítulo 2. Disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma ajudadora que lhe corresponda, que lhe complete. Vamos lá, querido, o que é uma esposa? É uma mulher mandada dentro de casa? Sim ou não? Sim ou não, mulheres? Sim ou não, mulheres? O que é uma esposa? É uma mulher controlada dentro de casa. Sabe o que a gente vê dentro de casa? Maridos que eles são os ditadores, os donos da verdade. Sabe o que a gente vê às vezes, queridos? Um dia eu lembro que eu cheguei num hotel, e aí nós estávamos, na verdade, saindo, e eu vi um casal assim chegando. Eu lembro que eu vi, Paulinho, eu nunca vou me esquecer dessa cena. Eu lembro que eu vi uma mulher, ela estava com o braço engessado, pastor. E aí o rapaz assim pegou e desceu. E quem chega em hotel geralmente já chega com malas. Eu vi aquela moça lá abrindo o porta-mala com o braço, um braço engessado, só abriu assim com a mão esquerda. Aí o marido falou assim: vai, faz de conta que você é empregada, aqui você tem que carregar mala. Eu olhei assim, eu falei: será que eu estou vendo isso?
será que eu estou vendo isso? Aí daqui a pouco já chegou o mensageiro, ele já colocou do lado, falou, não, minha senhora, a senhora não põe a mão não, deixa que eu carrego essa mão. E eu vi assim uma arrogância tão grande. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus falou aqui, disse o Senhor, não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma ajudadora. Em algumas traduções está escrito aí, farei para ele uma mulher. Farei para ele uma mulher. Só que cabe ao homem fazer da mulher a sua esposa. Cabe ao homem formar dentro do coração da mulher, sabe, uma esposa, porque tem muito homem que quer chegar em casa e quer encontrar mulher, não quer encontrar esposa. Como também tem muita esposa que quer chegar em casa e quer encontrar um homem, não quer encontrar um marido. Sendo que eu me lembro bem, eu sou casado há 10 anos, graças a Deus, muito bem casado. Sou casado com a minha primeira e única namorada que eu tive. E eu lembro que nós nos casamos e nesses 10 anos de casado hoje, a gente está bem melhor do que quando a gente casou, porque o casamento ele não vem pronto, ele se constrói. Sabe, muitas das vezes a gente vê que são pressões de ajustes, e que muitas das vezes tem muitos casamentos que se perdem no meio desses ajustes, por não haver, sabe, um sentimento, né, mútuo, de nós precisamos juntos chegar a um objetivo, a um destino já traçado por Deus, porque Deus ele não une só pessoas, Deus une propósitos. Eu quero te dizer que você que está aqui junto com o teu marido e com a tua esposa, Deus tem um propósito na vida de vocês. Ah, mas eu estou aqui, o meu marido não está, a minha esposa não está. Deus tem um propósito poderoso na vida de vocês. E eu quero declarar que até dia 31 de dezembro, você e toda a tua casa estará aqui servindo ao Senhor Jesus. Ah, só quem recebe faz alguma coisa na presença de Deus. Aê! Rapaz, eu vou ensinar isso aqui lá na minha igreja, viu? Vou falar para eles, olha, me chamaram, eu fui lá me visitar numa igreja que tinha água de coco lá. Meu Deus, deixa eu tomar outro gole aqui, irmão. Meu Deus. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo, todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como lhes chamaria, e o nome que o homem deu a todo ser vivente, esse foi o seu nome. Ok, agora vamos lá, capítulo 3, verso número 8. Então, ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, o homem e a sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Chamou, porém, o Senhor Deus o homem e lhe perguntou: onde estás? Onde estás? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, meu irmão. Deus sabe que você está aqui ou não? Claro que sabe. Será que Deus não sabia onde Adão estava, irmão? Deus chegando e perguntando: aonde estás? Aonde você está? Será que Deus não sabia aonde que Adão estava? Adão ele estava escondido, diga, ele estava escondido. Meu irmão, se você estiver aqui, você estiver se escondendo dessa palavra, eu quero te dizer que ainda assim Deus sabe onde você está. Ou ainda que a gente queira às vezes, né, pegar uma coisa ou outra, e umas coisas a gente recebe, outras coisas a gente foge, a palavra vai te alcançar aonde você estiver. Não sei porque eu estou falando isso, mas como eu vim aqui, né, ser do boca de Deus, recebe aí no nome de Jesus. Amém? E aí é interessante isso, porque quando Deus foi falar com Adão, era o seguinte, como diz o pastor Eduardo Reis, Deus sabia onde Adão estava, mas a questão era o seguinte: Adão,
Onde foi que você se perdeu dentro de você que eu não estou te achando? Então existe, sabe, de uma escala, né, do homem, da mulher, do casal, dos pais para os filhos, uma desconfiguração. Por quê? Porque às vezes o homem não tem função de homem dentro da casa, e por causa de não haver essa função de homem dentro da casa, não existe sacerdócio, e por não haver sacerdócio, como que o Criador, Ele vai mudar os céus do lar? Ele vai estabelecer, sabe o que, meu irmão? O mover profético e o propósito que foi estabelecido por Ele, para que Ele se mova por entre a família. Sabe qual é o problema? É às vezes as mulheres, as esposas, as mães, elas se perderem ao ponto de não entender que são um referencial de Deus, são uma coluna, são ajudadora, são aquelas que vão, sabe, ajudar na missão do homem. Não vai ser mandada, não vai ser comandada, não vai ser controlada, não vai ter aquele marido bravo, ditador, mas vai ter, sabe, aquela missão de ajudar, de interceder. Eu não me esqueço nunca que por várias vezes que a gente chegava da igreja, a minha mãe, ela dobrava os joelhos em casa, e quando ela dobrava os joelhos em casa, ela ficava ali por 40, 50 minutos, 1 hora, e aí eu olhava assim, eu falava, meu Deus do céu, e eu cresci vendo isso. Por várias vezes que eu ia trabalhar junto com meu pai hoje aposentado, e eu lembro que nós chegávamos na empresa, e ele abria a Bíblia, e ele começava a leitura dele de manhã no devocional, e aí ele falava, filho, agora vamos orar aqui, a gente saía pela empresa assim, ó, só estava nós dois, a gente saía orando, a gente saía abençoando, né? Eu lembro que por várias vezes que eu e o meu irmão brigava em casa, porque quem tem irmão aqui? A gente, ó, meu irmão, eu tava no prezinho, era dia do brinquedo lá em casa. Sabe o que acontecia, pastor Kleber? Eu pegava o brinquedo do meu irmão mais velho, para mim chegar na igreja, lá na escola e me achar com o brinquedo, melhor que todo mundo. Só que daí meu irmão escondia o brinquedo lá em cima, na parte mais alta. Eu escalei o guarda-roupa, aí eu caí assim, trinquei a minha cabeça daqui até aqui, fiquei 7 dias internado. Você ri porque não era você, viu? Aí olha só, mas eu com meu irmão brigava, sabe o que minha mãe fazia? Vocês vão dobrar o joelho abraçado e vão orar Pai Nosso, até eu falar, chega. Mas sabe o que ela fazia? A gente entrava no banheiro de casa, a gente dobrava o joelho, eu com ele, abraçado. Vem ser meu irmão aqui, pastor. Ô glória, vamos dar um aplauso ao Senhor para ver esse homem de Deus aqui. Me abraça aí. Vem cá ser minha mãe, pastor. Vem. Dá um aplauso para ela, irmão. Vem ser o anjo aqui, irmão, vem. Vem ser um anjo aqui, intercede por nós, por favor. Isso, intercede aqui por nós. Aí fica fazendo assim, ó. Sabe o que minha mãe fazia? Até eu falar Isso. Só que aí você faz o seguinte agora. Você sai assim, fecha a porta. Aí eu achava que minha mãe ia ficar lá olhando a gente. Ela falava assim, ó, eu vou ficar aqui atrás da porta para escutar vocês orando. Se vocês pararem, eu entro e eu dobro o tempo. Aí nós ficávamos lá orando, Pai Nosso. Vamos orar, Pai Nosso. Pai Nosso, santificado seja o nosso nome. Você ri, irmão, porque não era você. Deus abençoe toda essa equipe maravilhosa aqui. Você ri porque não era você. Não, aí vai vendo. A gente começava a orar.
E ela não vinha. Mas a gente cresceu assim. Aí sabe o que aconteceu? Eu e meu irmão, nós crescemos no mesmo quarto. Quando ele fez 18 anos, pouco tempo depois eu também fiz 18 anos, nós usávamos o mesmo carro. Pouco tempo depois, nós temos o mesmo carro. Nós abrimos, eu e ele junto, uma empresa. E somos sócios dela até hoje. E nós estamos juntos no altar até hoje. Quando eu vejo meu irmão mais velho, sabe o que eu faço? Tua bênção, meu irmão, me dá tua bênção. Ele fala, Deus te abençoe. Só que sabe o que ele faz depois para mim? Me dá tua bênção, meu pastor. Falo para ele, Deus abençoe você. Eu chego na casa dos meus pais, sabe qual é a primeira coisa que eu faço quando eu abro a porta? Eu não pergunto se tem comida. Sua bênção, minha mãe. Sua bênção, meu pai. Deus abençoe, Deus abençoe. Eu ligo. Não vou ver eles, porque às vezes eu fico a semana inteira sem ver. Tem horas que eu falo, pai, eu estou te ligando para pedir a bênção do Senhor sobre a minha vida. Já fiz isso tantas vezes, meu irmão. Ele fala assim, Deus te abençoe, filho. Deus te guarde, filho. Aonde você andar, filho, que Deus te proteja, filho. Mas tem gente aqui que sabe o que acha? Que isso é coisa de antigo. Tem gente aqui que sabe o que fala? Isso daí, esse tempo já passou. Tem gente que fala, sabe o que? Não precisa mais fazer assim não, agora a gente é moderno. Ô velho, como é que você está aí, velho? Que céu que vai ser essa casa, meu irmão? E o mais interessante, sabe o que é? É que eu via isso neles e estou reproduzindo. E agora eu tenho filhos e eles estão reproduzindo isso em nós. E eu tenho certeza que meus netos serão dessa forma. Eu não estou aqui falando que eu tenho uma família perfeita, mas eu estou falando que a nossa obrigação a gente tem que fazer, e o máximo de temor a gente tem que viver. Eu não estou aqui falando que eu não tenho desafios, que eu não tenho guerras, mas estou falando para vocês que a gente vence a partir do momento que a gente vence, que a gente vive por princípios. Porque, meu irmão, não pensa você que princípio, sabe, é fora de casa. Não, o princípio começa no lar. Deixa eu fazer uma pergunta para você, onde começa o teu culto? Na hora que você passa ali naquela porta? Não. O culto começa em casa. O culto começa em casa. Na hora que eu estou pondo a minha sandalinha, a minha calça, a minha blusinha, na hora que eu estou pondo o meu paletó bonito, ungido, meu sapatênis, não, meu irmão. A hora que você está se preparando para o Senhor, para ter um encontro com Ele, mostrar que Ele é a prioridade na sua vida. Sabe de uma coisa, irmãos? A gente vê que tem muitos filhos olhando, sabe o que na vida dos pais? O que eles não são na igreja. Um dia, chegou um jovem e falou assim para mim, apóstolo, eu quero morar na igreja. Eu falei assim, é mesmo, meu? Mas por que você está falando isso aí para mim? Porque o meu pai, aqui na igreja, é o pai que eu gostaria de ter dentro da minha casa. Meu pai na igreja é uma coisa, em casa ele é outra. Em casa, sabe o que ele faz? Ele se junta com a minha mãe e fica só fazendo gritos na nossa direção. E eu queria ver isso, sabe, ver o que eu vejo dentro da igreja aqui na minha casa. E aí eu comecei a entender por que esse jovem era tão instável. Porque o emocional dele levava ele a uma desinstabilidade terrível. Então uma hora estava bem, outra hora ele estava pior do que estava antes. Levanta a tua mão direita. Quero declarar no nome de Jesus que tudo aquilo que para você é difícil, que você enfrenta um desafio tremendo, às vezes
você fala: apóstolo, é difícil, quando eu chego da minha casa eu enfrento tanta coisa. Eu quero declarar que tudo isso a partir de hoje, meu irmão, se resume em uma coisa: manifestação da glória do Senhor. Eu quero declarar que a partir de hoje Deus está estabelecendo um novo céu sobre você no nome do Senhor Jesus. E o que era complicado agora vai ser, eu quero declarar que vai ser simples. O que era difícil agora vai ser fácil. É simplesmente você crer e dar lugar para Deus se manifestar em nome de Jesus. Sabe, irmão, porque às vezes as pessoas falam assim: poxa, eu queria viver o que está escrito na palavra de Deus, mas essa separação entre a palavra e a nossa realidade é o seguinte: é você viver por princípios. Não é aquela hora que está passando por uma guerra, você já vem com aquela desistência. Não é a hora que você está passando por um desafio, você já vinha assim: mas será que é de Deus eu viver dessa maneira aqui, dentro dessa casa aqui, com essa família aqui? Meu irmão, eu quero te dizer uma coisa: nós temos que viver Salmos 91 todos os dias. Praga alguma chegará até a nossa tenda. A partir do momento que nós entendemos que através de nós, em nós e através de nós, Deus vai se manifestar. Mas Deus não vai se manifestar quando vem o primeiro ventinho, a gente ficar, sabe, não, meu irmão, é se manter firme. Olha para quem está do céu e diga: fica firme aí. Não, olha bem dentro dos olhos, né? Diga: fica firme aí. Sabe o que Deus fala? Vamos um pouquinho mais lá para frente. Sabe o que Deus fala de Jó? Que Jó era um homem reto, sincero e temente a Deus. Amém? Vamos lá, todo mundo? Reto, sincero e temente a Deus. Se você olhar logo no primeiro capítulo de Jó, você vai ver que Deus começa a descrever quem ele era. Só que peraí, homem reto, sincero e que desvia-se do mal. Como que Deus fala isso sem antes mostrar o que ele passou? Capítulo 1 de Jó, sem antes mostrar o que Jó passou. Que como eu vou fazer uma menção de alguém sem antes dizer o que ela passou, né? Reto, sincero e desvia-se do mal, temente a Deus. Como eu vou citar isso? É porque Deus, Ele não começa pelo começo, Ele começa pelo final. Mas como assim? Ele começa pelo final. Deus já sabia o que iria acontecer com Jó. Então Ele já começa pelo final. Reto, sincero, temente a Deus, desvia-se do mal. Pergunta para mim, qual é o problema? O problema é que ninguém entende Deus nos começos. Você vê alguma parte aqui você vê alguma parte aqui Jó blasfemando contra Deus? Não. Porque Jó sabia o quê? Que Deus tinha uma obra na vida dele. Olha para quem está do seu lado aí e diga: Deus tem uma grande obra na sua vida e na sua família. Pais que estão aqui, que têm filhos, levanta suas mãos, eu vou profetizar sobre a sua vida. Eu quero declarar que vocês verão os teus filhos no altar, porque o lugar dos filhos é no altar. E através da sua vida, através da tua oração, através da tua perseverança, através, sabe do quê? Da sua insistência, Deus vai agir, e você vai ver os teus filhos totalmente no altar, porque o lugar de jovem é no altar. Em nome do Senhor Jesus. Pode aplaudir, meu irmão. Jovens, levanta suas mãos aí. Jovens, levanta suas mãos aí. Quem está vivendo os jovens dias da sua vida, levanta a sua mão. Isso mesmo. Eu quero te dizer uma coisa:
Quando você acha que algo está muito difícil, está muito longe de acontecer, sabe o que você faz? Segue os princípios de Deus. Não precisa ficar esperando a idade chegar, não. Começa agora, que é nessa idade que você está que vai começar a honra de Deus na sua vida. Deus não vai esperar você crescer. Deus não vai esperar você terminar o seu colegial, a sua faculdade. Deus não vai esperar você começar um trabalho. Deus vai começar a agir hoje e te fazer um jovem forte na presença de Deus e dos homens. Só o jovem que recebe aqui faz alguma coisa. Ei! Ministra esse louvor, Paulinho. Enquanto isso você vai refletindo, vai adorando a Deus, vai se entregando assim, ó. Haja o que houver, Deus é maior, Deus é maior. Não vou me abalar, firmado eu estou no Deus maior, no Deus maior. Erguemos o teu nome, tu és a salvação, pois nem olhos viram, ouvidos ouviram que Deus preparou grandiosas e insondáveis maravilhas Deus tem, maravilhas Deus tem. Recebe no nome de Jesus. Um novo tempo, novas chances, maravilhas Deus tem, maravilhas Deus tem, e grandiosas e insondáveis maravilhas Deus tem, maravilhas Deus tem. Dá um brado aí na presença de Deus. Tempo, nova chance, maravilhas Deus tem. Quem vai viver uma Maravilhas hoje na Deus sua família? tem. Aleluia. Dá um aplauso àquele que vive. Sabe, irmãos, Deus não falou para Adão: dessa árvore vocês vão se alimentar, vai haver um fruto diário para vocês se alimentarem, porém dessa vocês não vão comer, porque a partir do momento que vocês tocarem, haverá o que? O conhecimento do bem e do mal, e a nudez ela virá. O pecado, querido, ele traz uma nudez na alma. Sabe, talvez, eu creio que nós temos a mesma realidade, que às vezes quando eu vejo uma pessoa que a gente ama, e que às vezes a gente sente por ver uma pessoa que a gente ama, mas ela não está aqui, e às vezes passa do outro lado da rua, olhando para cá, mas não está aqui. Você olha para essas pessoas, que um dia estava lá na tua célula, um dia talvez estava aqui, um dia talvez chorou lá no encontro com você, mas às vezes essa pessoa, você encontra ela, você fala: poxa, mas perdeu o brilho, sabe? Você olha, você fala: meu Deus, mas como? Perdeu o brilho. É justamente porque o pecado, quando ele entra, ele traz a nudez da alma. Um dia eu estava falando com a minha filha, e nós estávamos conversando. Eu falei: filha, no culto, quando você levanta as suas mãos, na hora do louvor, sabe, filha, Deus, ele começa a acrescentar a luz dele
sobre a sua vida. Ela olhou e falou assim: como assim, papai? Eu falei: filha, a Bíblia fala que Jesus é o sol da justiça. Sabe aquele sol, filha? Eu estou vendo o brilho de Jesus, que é a mesma coisa que a gente olhar para o sol, a gente não consegue, de tão forte, vem sobre a nossa vida, quando nós estamos adorando ao Senhor. E aí eu falei: esse brilho vem em você, filha. Falou: então tem algumas coisas que a gente faz que ofusca esse brilho e a gente perde esse brilho. Aí eu comecei a profetizar sobre a vida dela, porque eu não estou esperando a minha filha crescer para profetizar, eu não estou esperando a minha filha crescer para me discipular ela. Pais, os nossos filhos são os nossos discípulos, que mais a gente precisa instruir, que mais a gente precisa ensinar. A nossa família é a célula que a gente tem que cuidar, que a gente tem que investir. Sabe, irmãos, é olhar assim para o nosso lar e não deixar jamais que falte a palavra. A palavra. Eva, ela falou assim: olha, eu sei que dessa árvore aqui nós vamos ter vida, dessa árvore aqui nós vamos morrer. Mas ela não sabia ao certo por quê. Por quê? Porque Deus havia falado com Adão, mas Adão não havia passado com os mesmos detalhes, com a mesma intensidade, com o mesmo mover para Eva. Pergunta para mim, o que você está querendo dizer aí, apóstolo? Que às vezes você reclama da sua esposa, mas o culpado é você, meu irmão, por falta de sentar com ela e ministrar com ela. Ministrar com ela. Tem dias que eu sento com a minha esposa e a gente fica conversando, e a gente fica falando. Às vezes tem marido e mulher que quando vai sentar para falar alguma coisa briga, sabe por quê? Porque é tão difícil sentar que quando senta quer descarregar tudo aquilo que está acumulado. Você entendeu agora por que às vezes você reclama tanto e não sabe como? Entende? Sabe, lá em casa é sagrado, meu irmão. Eu não abro mão do meu dia da família. Que pode o discípulo ligar e falar assim: apóstolo, olha, o meu cachorrinho está morrendo, não tem como o senhor vir aqui em casa orar por mim? Fala: irmão, agora não vai dar não. Agora não vai dar não. Se você quiser, eu chego amanhã cedo aí na sua casa, eu acordo vocês, mas agora não vai dar não. Porque a palavra de Deus diz que primeiro são os domésticos, ou seja, os da nossa casa. Se nós não cuidamos dos da nossa casa, a gente está agindo pior do que o incrédulo. Estamos negando a nossa fé. Aí tem gente que chega e fala assim: ah, mas eu não tenho tempo para fazer nada, eu não tenho tempo para a família, eu não tenho tempo para cuidar dos discípulos, não tenho tempo para o trabalho. Sabe por quê? Porque você não é organizado. Então é um dia para cuidar dos discípulos, um dia para investir na geração, outro dia, meu irmão, é para você cuidar da família. Sabe o que é cuidar da família? Não é ficar fazendo aquelas cerimoniazinhas não. Sabe o que é em casa lá o dia da família? É o sofá, pote de pipoca, filme, acabou, meu irmão, vamos ser felizes. E namorar antes de dormir, depois que os filhos dormem. Verdade, rapaz. Eu com a minha esposa, se ela estivesse aqui, ela ia ficar vermelha agora, porque ela sabe que eu ia falar alguma coisa aqui. Eu com a minha esposa, a gente brinca tanto, meu irmão, quando a gente fecha a porta daquele quarto. A gente brinca tanto, meu irmão. É verdade. Se sua esposa um dia ficar inventando que ela é onça, se veste de tigrão e vai lá, meu filho, seja feliz. Verdade, ué. Verdade, tem gente que está vermelho. Mas não tenho dificuldade de falar isso. Já ministrei em vários encontros para casais. E já por várias vezes tive que tratar isso, até mesmo com pastores.
Seja feliz, meu irmão, com a tua esposa. Namora. A gente não namorou para casar, a gente casou para namorar. Deu para você entender aí? Pegou o negócio, jovem? Aí ou não? Tem jovem que quer namorar antes de casar. Aí quando você casar, você vai pagar o preço. Você vai carregar uma marca na tua alma, que não adianta você passar por 15 encontros, meu irmão, que não é assim. É o que a gente planta lá atrás, a gente vai colhendo, meu irmão. Então, se algo tiver alterado dentro dessa ordem que Deus estabeleceu, se corrija logo. Sabe para quê? Para você chegar diante do altar com mãos limpas e coração puro. Fala assim para mim, fala aí, apóstolo. Quando eu comecei a namorar, eu era do mundo. Então eu cheguei na igreja, tivemos que mudar todos os padrões do nosso namoro. Sabe o que aconteceu com o meu namoro? Acabou. A gente estava noivo, acabou. Por quê? Porque não tinha mais sexo, não tinha mais nada, então acabou. A gente ficou 3 meses, meu irmão. Ela sofrendo de um lado, eu sofrendo do outro. Aí sabe o que aconteceu? Eu estava lá em Manaus. O apóstolo chegou e falou assim, entrega uma oferta aí para um milagre seu. Eu falei, entreguei tudo que eu tinha, era todo o dinheiro que eu ia comer durante todos os outros dias do congresso. Era o 2º dia do congresso. Eu falei, entreguei tudo, Paulinho. Aí você não sabe. E aí sabe o que aconteceu? Ele falou assim, agora seu milagre vai chegar por um telefonema. No outro dia, nós estávamos lá no zoológico, olhando macaco, olhando tigre, olhando como é que é? Aquela onça lá, olhando aquele bicho preguiça, um monte de coisa. E aí chegou um telefonema. Nos lugares mais improváveis onde você está, é onde o milagre de Deus vai te visitar, para você saber o Deus onde você serve. Ela me ligou e falou assim, olha, quando você chegar no aeroporto, eu vou estar te esperando, e eu quero para o resto da minha vida estar junto com você, e aonde você for eu vou. Cheguei lá no aeroporto, nós nos encontramos. De lá para frente nós marcamos casamento, conseguimos casar. O nosso casamento foi o casamento dos nossos sonhos. E a gente recebeu tanta oferta no nosso casamento que dava para a gente ainda ficar sem trabalhar durante uns 4 meses aí. Então, jovem, é isso, meu irmão. A gente tem que escolher o seguinte: se a gente quer conforto agora para pagar o preço amanhã, ou se a gente quer pagar o preço agora para ter conforto amanhã. Eu vou repetir, você tem que escolher se você quer conforto agora para você pagar o preço amanhã, ou se você quer pagar o preço agora para ter conforto amanhã. Agora, como que tudo isso vai se mover? Os princípios de Deus, o casamento, os filhos, né? Vencendo na oração. Eu vou falar para vocês, debaixo de uma palavra de Deus, que Deus me mostrou, que eu inclusive até falei com o pastor Cleber, falei, pastor, a palavra está borbulhando dentro de mim. Estava com muita expectativa para mim chegar aqui. Você aqui já ouviu falar sobre a viúva de Serepta, que estava só ela e o filho, só com um punhado de azeite e um punhado de farinha na panela, só umas lenhazinhas ali, irmão. Ó, nós vamos comer e vamos morrer. O profeta chegou, ele falou assim, olha, traz um copo d'água para mim. Aí, ela pegou e foi buscar a água. Meu Deus do céu. A água na Bíblia representa o quê? Espírito Santo. A presença do Espírito Santo. No caminho, ele falou, mas traz um pão. Ele falou, pão não, pão eu não tenho. Pão eu não tenho, porque eu tenho só um punhado de azeite e de farinha e umas lenhazinhas que nós vamos pegar ali, nós vamos comer, nós vamos morrer. Sabe o que é pão, meu irmão? Diga Jesus. Não adianta, meu irmão, ter a revelação do Espírito Santo, mas não ter a pessoa de Jesus dentro do lar, né?
Aí, quando ele falou, não, faz o que eu estou te falando, assim diz o Senhor, o azeite nem a farinha faltará nessa panela. Aí ela foi lá e fez, preparou um bolo, que é um pão, e ela trouxe o pão para o profeta, e a palavra de Deus diz o seguinte, que por muitos dias, não faltou alimento naquela casa, e eles comeram, né? Tem muita gente que para aí, mas tempos mais tarde, sabe o que aconteceu? O filho dela adoeceu e morreu. Aí você fala assim, por quê? Por que adoeceu e morreu? E o versículo embaixo está escrito assim, e disse ela ao profeta, meu filho adoeceu e morreu. Aí você pergunta assim, tá, apóstolo, mas qual é o desfecho da história? Sabe qual é o desfecho da história? É que a gente está deixando sempre algumas coisas morrerem dentro da nossa casa para ir procurar o profeta. A gente está deixando o casamento passar por crise e um ir embora, sumir do mapa para ir procurar o profeta. Mas não vai logo no começo, olha, nós não estamos bem e tal, profeta, aquele líder de célula, aquele pastor que está aqui, sabe, ministrando, aquele pastor que está aí junto com você, meu irmão, sabe, para roer o osso junto, para comer a carne junto. Não, espera às vezes a casa cair para ir procurar o profeta. Espera o filho se revoltar, se trancar no quarto para ir procurar o profeta. Espera às vezes os pais, né, te impedirem de vir na igreja para você ir procurar o profeta. Espera às vezes, sabe, a empresa falir para ir procurar o profeta. Espera às vezes a célula, sabe, dar aquela para ir procurar o profeta. Meu irmão, a partir de hoje eu quero declarar que Deus está quebrando todo o silêncio. Não, eu vou falar algo muito mais profundo que Deus está me falando. A partir de hoje Deus está quebrando todo o medo. Ah, mas eu vou falar isso, o que vai pensar de mim? Ah, mas eu vou abrir a minha intimidade, como é que isso vai ser? Deixa eu te falar uma coisa aqui. Se você não confiar no teu líder, você vai confiar em quem, meu irmão? Você vai confiar em quem? Se você não confiar no pastor, você vai confiar em quem? Né? E está sempre esperando o profeta, sabe, está sempre esperando, quando vai procurar o profeta, já foi. Fica de pé no nome de Jesus. Deus falou muito comigo durante esses dias, que o maior problema de Deus, sabe o que é, jovem? É Ele não ter acesso ao teu coração. Eu estava esses dias fazendo numa mesa de negócios, pastor, e de negócios termina em reino de Deus, conversando e tal, e eu com um empresário de 42 anos, ele falou assim, eu não quero casar. Eu falei, por que você não quer casar? Rapaz, casar é bom demais. Ah, não dá, eu já estou com 42 anos, agora deixa para lá mesmo, vou viver minha vida assim, tá bom, rapaz. Eu moro num apartamento, irmão, eu moro num apartamento de 120 metros quadrados sozinho. Tem sala de home theater, tem área gourmet, tem não sei o que, sabe, aquela, mas sozinho. Minha mãe faleceu, eu cuidei dela até o último segundo da vida dela, fiz a minha parte como filho, agora vou. Aí, comecei semana outra, chegou uma hora que eu levei ele um dia para estar numa ministração conosco, e no caminho nós fomos conversando, eu falei assim, meu irmão, sabe o que você precisa? Deixar Deus conhecer teu coração, ter acesso ao teu coração, e não buscar Deus por aquilo que Ele pode fazer na sua vida. Eu estou falando para você, gente, ó, de tempos na igreja, hein? De tempos na igreja, líder de célula. Aí eu falei assim para ele, deixa Deus entrar no teu coração. Mas sabe qual é o problema, gente? O
O problema às vezes as pessoas receberem a palavra, mas terem dificuldade de vir até o altar. Se eu for até o altar, o que vão pensar de mim? Se eu chorar, o que vão pensar de mim? Se eu gritar, o que vão pensar de mim? Tem gente que chegou aqui e falou assim: olha, eu vou lá, eu quero receber uma palavra. Se a palavra não falar comigo, sabe o que eu vou fazer? Eu vou chutar o pau da barraca, eu vou jogar tudo pro alto. Quero te falar uma coisa, meu irmão. Deus não te chamou para você ser assim, não. Deus te chamou para você ser casa favorita dele. Às vezes dá vontade a gente fazer isso, dá. Mas é o seguinte, meu irmão: os que confiam no Senhor, os que confiam no Senhor, os que confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, permanece para sempre, permanece para sempre. E chega uma hora, meu irmão, que a promessa vem, a promessa vem. E aí, sabe o que Deus quer aqui? Deus quer que hoje você tire uma capa do teu coração e você não tenha dificuldade de se expressar, porque só se expressa quem é livre. E tem pessoas aqui que estão em prisões, são prisões emocionais, espirituais, que Deus quer romper nessa noite, meu irmão. Sabe por quê? Porque Ele quer mudar o céu da tua casa. Deus vai mudar o céu da casa onde eu moro. Não, Deus vai mudar o céu sobre você. Aleluia. E através de você, Deus vai mudar tudo na sua casa. Você está aqui representando sua casa, seus filhos, seus pais, seus irmãos. Está representando a sua geração. Através de você, Deus vai abençoar toda a sua descendência. Sabe o que Deus fala aqui comigo agora, meu irmão? Que hoje é fruto fiel das células, mas se prepara que vai ter um fruto fiel das famílias. Vai estar toda a tua família aqui. Mas isso só vai acontecer a hora que você se libertar, a hora que você tirar essa capa de super-homem e falar: não, eu preciso de Deus. Ninguém chega em nenhum lugar sozinho. Nós estávamos hoje conversando, né, sobre a reunião de empreendedores. Sabe qual é o pior sentimento de uma pessoa? Ela é dela ser tão arrogante e achar que ela vai chegar num lugar sozinho, num lugar alto sozinho. Não, ninguém chega em nenhum lugar sozinho. Uma pessoa bem sucedida, um empresário, um pai, uma mãe de família, um jovem, vai chegar acompanhado de Deus e do pastor. Sozinho? Não dá. Talvez você fale: mas eu já me machuquei tanto na minha vida. Sabe por quê? Porque até hoje você tem seguido um modelo, é na tua força, sozinho. Aí você chega cansado. Às vezes você chega e: vou parar, meu irmão, e vou falar o seguinte: quem quer mudar o céu da sua casa, vem aqui na frente no nome do Senhor Jesus. Quem quer mudar o céu do seu casamento, vem aqui na frente no nome de Jesus. Se tiver alguém que quer se libertar de um vício, vem aqui na frente